Alô, pessoal. Eu sou o Carlos Pupo, eu sou editor do site Headbangers News e eu estou aqui com Luiz Eduardo Delbem. Ele possui bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado, doutorado em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na área de Genômica, Expressão Gênica e Evolução pela Harvard University. Atualmente, ele é professor adjunto de Genômica Evolutiva do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Minas Gerais, o FMG. Tudo bem, Eduardo? E aí, tudo bem, Carlos? Tudo. É o seguinte, a gente resolveu fazer esse papo que vai ser um pouco diferente devido à questão do Covid, né? Porque acabou praticamente fez um lockdown na indústria toda de entretenimento, e isso afetou muito, principalmente, as empresas que são produtoras de shows e o pessoal associado a esses shows, né? Eu tenho algumas perguntas que eu separei, e assim, para a gente bater um papo, para entender melhor o que está acontecendo e tudo mais, mas tenho algumas dúvidas também. Eu acho que são as mesmas dúvidas que todos os fãs têm. Eu sei que você gosta de heavy metal também, já teve banda, então a gente fica preocupado não só com relação às produtoras e empresas que envolvem, mas toda essa cadeia de empregos e pessoas que também dependem desses trabalhos, né? As projeções iniciais nos Estados Unidos é que os shows seriam retomados em menos de um ano, mas aí com uma série de perdas em torno de 9 bilhões de dólares. Mas aí alguns especialistas já disseram que isso talvez não seja possível. E aqui no Brasil, vários shows eles foram reagendados para o segundo semestre desse ano e início do ano que vem. O doutor acha que isso seria realmente viável? Bem, sempre é possível pegar um lugar e fazer um evento com as pessoas lá, né? Agora, se isso seria responsável, vamos dizer assim, eu acredito que não. A doença chegou aqui, o vírus chegou no Brasil depois da maioria dos outros países, né? Então, quando a gente está falando de heavy metal, claro, assim, eu faço um pouco parte disso também. A gente está falando mais de Europa, Ásia, né? E América do Norte. Então, esses lugares, eles foram atingidos primeiro. Então, obviamente, se você começa primeiro, você, entre aspas, termina antes, né? Então, no Brasil, a gente vai ter um final dessa pandemia, né? E a gente quer que seja o quanto antes, mas ele vai ser tardio comparado com agendas que a gente pode imaginar para os Estados Unidos. Então, segundo semestre desse ano, eu acho praticamente impensável, assim, é o que eu disse, sempre é possível tomar atitudes irresponsáveis, né? Mas eu acredito que, do ponto de vista científico, é impensável fazer isso no próximo semestre. No caso dos Estados Unidos para o ano que vem, eu acho extremamente imprudente também. O que eu posso te dar é o seguinte: o que a gente sabe com relação a isso vem de um trabalho que foi recentemente publicado numa revista muito prestigiosa, né, de ciência, onde as pessoas tentaram estimar como que seria o prosseguimento da quarentena com relação ao Covid, né, estimando vários cenários possíveis. O que eles estão dizendo ali? Que na ausência de uma vacina, então o que é importante a gente deixar claro aqui é que a única arma que a gente teria para realmente retomar esse mundo que a gente deixou para trás, que hoje não existe mais, seria uma vacina. Então, na ausência dessa vacina, a gente teria que enfrentar, segundo essas estimativas, né, quarentenas pelo menos intermitentes até 2022. Tá? Intermitente quer dizer, você abre um pouco e aí você obviamente vai ter uma ascensão no número de casos
e aí você fecha de novo para evitar o colapso do sistema de saúde, né? E aí você vai manuseando dessa forma para não bloquear completamente a atividade econômica. Nesse mesmo trabalho, os caras estimam um cenário para grandes eventos, que seriam shows, por exemplo, como os que a gente gosta de ir, estádios lotados, dezenas de milhares de pessoas, ou, por exemplo, estádios de futebol também, com números grandes de público. Nesse caso, segundo essa estimativa, na ausência de uma vacina, só depois de 2025, o que quer dizer uma perda assim que histórica. A gente nunca viveu isso, né? Então a gente está falando aqui de heavy metal, mesmo que se você voltar para o começo da indústria do rock and roll americano, lá dos anos 50, você vai ver que a gente nunca vivenciou isso. Então essa é a primeira vez Não, que a gente tem que que veio, pensar essas coisas, né? porque na verdade veio depois de uma Segunda Guerra, quando realmente a indústria da música se desenvolveu, né? E, Exatamente. e a gente ainda não tem uma vivência dessa, de um panorama global dessa forma, né? Essa vacina para ser desenvolvida, o que eu tenho acompanhado é que de 12 a 18 meses para ser desenvolvida. Então, quer dizer, e a questão, eu penso, a que preço e a que custo, se isso seria acessível para todo mundo e se seria viável para quem quer se proteger, para ir para um show, por exemplo, ou, tô vacinado, tô tranquilo, não. Essa vacina, quanto levaria para ela ser eficiente, né? Quanto tempo para ser desenvolvida e ser eficiente? Bem, eu diria que uma estimativa muito, muito otimista seria a gente ter essa vacina até o final do ano que vem. Por que eu digo que isso é otimista? Porque não existe na história da produção de vacinas nenhuma vacina que foi feita nessa velocidade. Então, se a gente olhar, você nunca vai encontrar, porque hoje tem pessoas que estão falando em meses ou talvez até menos de um ano, não existe assim histórico disso, tá? O que existe hoje é que diversas etapas da validação de uma vacina, elas estão sendo de certa maneira puladas ou então muito encurtadas. Então, a gente pode sim esperar um tempo menor do que geralmente vinha levando, que seria na faixa de 3 anos, 5 anos. Tem vacinas que demoraram próximo a 10 anos para ser feito. Então, isso varia. Agora, talvez com todo esse empenho mundial, a gente possa esperar uma vacina para o final do ano que vem, até o final do ano que vem, seria assim, talvez razoável, mas se não chegar, não quer dizer que ninguém deixou de se empenhar, não. É só que é uma tarefa muito complicada. Agora, se ela vai proteger completamente, a gente não sabe. O que a gente sabe é que há indícios de modelos animais que foram testados em primatas, por exemplo, macaco do gênero Rhesus, indicando que sim, é possível fazer uma vacina contra esse coronavírus e ela teria sim uma eficácia imune, então você ficaria protegido. Agora, tem algumas vacinas que você deve se lembrar disso, a gente tem que atualizar a dose. Às vezes você tem que Sim. tomar uma nova dose, ou então, dependendo de como é a taxa mutagênica do vírus, né? Como da gripe, por exemplo, você tem que tomar uma vacina por ano. Então, a gente não sabe ainda se o cenário do coronavírus vai ser uma vacina para o resto da vida. Eu diria até que é pouco provável que seja o caso. E talvez a gente tenha que ir atualizando essa vacina uma vez por ano, ou talvez uma vez a cada 2 anos. Agora, Essa era a se. minha segunda, a minha É, próxima pergunta, na verdade, é é, se na verdade nós estaríamos imunes a vida toda ou não, mas ainda não temos um panorama que é. possa indicar isso, ou que seja Isso, eu suficiente para a gente. diria, eu diria que não é o mais provável, ainda que não seja impossível. Agora, a questão que você tinha comentado antes de se a vacina protegeria para a gente ir para esses eventos, a princípio, se ela funcionar, sim. E a questão da amplitude de distribuição que você comentou antes, esse é um caso onde é curioso, porque essa pandemia ela vai subverter certos valores do capitalismo tradicional, né? Então, assim, se você pensar, não, a vacina vai ser muito cara e só um grupo seleto de pessoas vai tomar, isso não vai adiantar nada, porque a pandemia vai continuar, o sistema de trabalho é baseado na força de trabalho ainda do trabalhador, né? E geralmente as classes mais baixas. Então, se você não imuniza essas pessoas, não adianta nada o patrão estar imunizado e os empregados não poderem voltar ao trabalho, Sim, né? Ou estarem sim. doentes e tal. Então, a gente tem que imaginar uma vacina que possa ter uma amplitude de distribuição na escala mundial mesmo, senão não vai resolver. Então, pro fã ficar tranquilo e voltar ao show sem hesitar, é com relação a isso. É Sim, uma vacina, essa coisa do que você explicou também, a abertura escalonada que vai acontecer, né? sim. Assim, as grandes promotoras, a Live Nation, já perderam, eu acho que 2/3 do seu valor
durante a pandemia, né? Eu acho que o impacto mais brutal é nessas produtoras independentes, né? E essas emergentes, essas menores. Então, numa eventual reabertura, talvez isso, com esse retorno gradual que você citou, talvez seja mais prudente, talvez, um retorno com eventos ao ar livre ou com restrição de público, talvez? Bem, o caso aqui é complicado, porque esse vírus ele é transmitido, né, pelas vias aéreas superiores. E qualquer um que já foi num show de heavy metal sabe que o que a gente mais faz lá é gritar, né? É Sim. se esgoelar e cantar todas as músicas. E, cara, isso gera uma emissão de partículas virais assim inimaginável, né? Então, mesmo que seja num lugar aberto, né, e com certa restrição de público, eu imagino que o risco ainda seria muito intenso, sabe? Por conta de como é o evento, né? Se a gente estivesse falando de um show, sei lá, de música erudita, onde você ia ter um quarteto de câmara e as pessoas iam ficar a 10 metros umas das outras, talvez fosse um cenário. Agora, um show de, sei lá, do Metallica, do Iron Maiden, ele não é assim, né? Então, eu Talvez um acho, show do Dream Theater, talvez. talvez assim, do meio para o fim, mas eu acho que vai ser bem difícil, assim, sabe? A possibilidade de contágio é muito real. Não, perfeito. Eu espero que realmente os cientistas consigam aí uma solução rápida para tudo isso. Os governos estaduais eu acho que estão fazendo a sua parte em muitos casos. E tem a questão de estarmos chegando ao colapso do sistema de saúde, né? Porque o que vai provavelmente obrigar um lockdown em breve. Essa é uma coisa que talvez preocupe mais do que qualquer outra atividade, né? Luiz Eduardo, muito obrigado. Eu estou extremamente agradecido de poder conversar com você e sanar algumas dúvidas, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas, por exemplo, já teve produtora que reagendou show agora ainda para o segundo semestre. Eu, para ser sincero, na minha análise como leigo, eu mesmo acho que talvez alguns shows não sejam possíveis. O próprio Metallica já divulgou na página dele que talvez não role, que esses shows não rolem nesse segundo semestre. Mas vamos torcer para que tudo corra bem, né? Agradeço. Se É, você quiser deixar uma mensagem, para encerrar. sim, a mensagem que eu gostaria de deixar assim são duas. Uma do ponto de vista do heavy metal mesmo, assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar em novas formas de monetizar o trabalho dos artistas e das produtoras, né? Hoje a gente tem essas lives pela internet, etc. Isso não é uma coisa que se encaixa, pelo menos até o momento, né, muito bem com o nosso tipo de público, assim, né? Mas eu acho que a gente vai ter que começar a levar coisas desse tipo mais em consideração, né? Porque não dá para parar. E a gente sabe que a maior parte dos músicos de heavy metal, eles vivem dos shows, porque a venda da música hoje, né, é um pouco mais complicada. Então, se você não pode fazer show, gera um colapso até talvez na criatividade dos artistas. Os caras vão começar a produzir menos porque simplesmente está difícil de sobreviver daquilo, né? Então, eu imagino que é um momento talvez a gente tentar reinventar a mídia onde a gente trabalha, né? E do outro lado, da questão de saúde pública, a mensagem que eu gostaria de deixar é que eu acho que ainda não é momento para a gente reabrir nada, sabe? A gente tem que ter um esforço, eu espero que o governo tenha um esforço aí também institucional para poder manter as pessoas em casa, porque por enquanto a única ferramenta que a gente tem é distanciamento social, não tem outra. Muito obrigado. Pessoal, eu espero que vocês continuem acompanhando o canal. A gente sempre vai tentar trazer coisas novas, entrevistas, papos interessantes aí. E eu agradeço muito vocês aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até.